Glória a Jesus. Então, hoje nós chegamos no capítulo 10. Semana passada, nós falamos o capítulo 9 do Evangelho de Jesus, escrito por João, onde nós vimos sobre aquele cego de nascença, onde Jesus vai lá, faz o lodo, né? Ele gospe na terra, mistura ali, né? Terra e coloca no olho daquele cego, e diz para aquele cego ir até o tanque de Siloé, ou de Siloé, que é o tanque do enviado, e aquele homem se lava e é curado. E ali começa uma série de perguntas e respostas com aquele homem, aonde os fariseus, que eram aqueles que realmente importunavam Jesus, que vinham sempre tentando comprovar que Jesus não era o Messias, atrapalhando a caminhada ali, a jornada. E os fariseus indagam ele, e na última conversa, aquele homem testifica e diz que o Senhor, que Jesus era Deus e que ele tinha curado, ou melhor, e aquele homem é expulso da sinagoga. A sinagoga era um lugar, um ambiente como este, onde as pessoas iam para ouvir da palavra, ouvir sobre a Torá. Então aquele homem, por confessar Jesus, ele foi expulso daquela sinagoga. Por que falar isso? Porque você vai entender agora. Porque continua. Jesus no capítulo 10, ele continua diante de um mesmo cenário, onde estão os mesmos religiosos, os fariseus. E aí ele começa a falar que ele era o bom pastor. Vamos lá então. Eu quero trazer como tema da palavra dessa noite, Jesus, o bom pastor. Diga comigo, Jesus, o bom pastor. Amém. Nós vamos ler todo ele, vamos do 10, capítulo 10, do 1 ao 41. Vamos começar no 1 e o 2. Diz assim as santas escrituras: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Outras versões diz salteador. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Vamos lá então. O que era o aprisco? O aprisco era um pátio fechado por pedras, e alguns deles até mesmo eram cercados com tela, onde havia uma porta. É como se esse prédio ele fosse todo construído com pedras até uma altura desse tamanho assim, toda a volta, e ali tivesse uma única porta. Ali naquele lugar era onde várias famílias elas guardavam as suas ovelhas. Elas deixavam as suas ovelhas naquele lugar. Esse aprisco, ele tinha uma porta onde o pastor, ele ficava deitado. Ele ficava trancando na porta, encostado em um lado da extremidade da porta, estendendo as suas pernas para o outro lado. Ele ficava deitado ali, cuidando as ovelhas. Ou seja, cuidando para que elas não saíssem ali do aprisco, aqueles animais selvagens não viessem comer as ovelhas, inclusive o lobo. O pastor, ele era o cuidador autorizado dessas ovelhas. Ou seja, ele era o dono das ovelhas, por isso ele entrava pela porta e tinha livre acesso. Entrava, saía. Diferente daquele falso pastor, ou daqueles falsos profetas, que está sendo citado no versículo 1. Pegue comigo ali. Olha o que fala no versículo 1. Ele diz: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante, ou salteador. A diferença aqui, alguém sabe o que significa ladrão e salteador? Ladrão é aquele cara que vai e rouba, somente isso, e vai embora. O salteador é aquele que rouba e age ainda com violência. Então,
era esse tipo de situação que Jesus estava trabalhando e vai pegando. Ladrão e salteador, guarda aí na tua mente. Olha com quem que ele está falando. Versículos 13 e 4, ele diz: o porteiro abre a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, ele vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. A palavra diz: ouvem a sua voz, e ele as chama pelo nome, e elas o seguem. Por quê? Porque elas conhecem a sua voz, a voz do pastor. E aqui eu quero, irmãos, muito se prega sobre esse texto, trazendo para os pastores de hoje, fazendo uma alusão aqui, está falando do pastor, o bom pastor, o perfeito pastor, que é Jesus. Está falando daqueles que são os falsos. Aí entram todos aqueles que muitas vezes, usurpam nas ovelhas das pessoas. Aqui o que está acontecendo aqui, esse ouvir a sua voz, ele as chama pelo nome, quando ele chama pelo nome, elas o seguem, porque conhece sua voz. O que significa tudo isso? Isso ilustra um profundo relacionamento. Isso ilustra uma profunda intimidade, de cuidado, de liderança. Aqui demonstra a intimidade entre o pastor e as suas ovelhas. Agora, os falsos pastores, eles expulsam as ovelhas para se livrar dos problemas. Por quê? Foi o que aconteceu com os fariseus. Lembram que eu disse que Jesus estava continuando um raciocínio? Jesus está respondendo para quem? Para os fariseus, para aqueles que se achavam pastores, que apacentavam os seus rebanhos, que apacentavam as pessoas. E ele diz que ele era o bom pastor, e aqueles ali eram o quê? Ladrões e... Então foi o que os fariseus fizeram com aquele cego. O que aconteceu? Não se encaixa no sistema, está expulso. Ou seja, não deu o que nós queremos, não fez da forma que a gente quer, não se encaixou no nosso sistema, que ninguém pode brilhar mais do que nós. Ou seja, não poderia dizer que Jesus tinha curado. E ele fez isso, ele testemunhou dentro da sinagoga, e ele foi expulso. Os verdadeiros pastores levam as ovelhas para o campo para alimentá-las. As ovelhas conhecem a voz do verdadeiro pastor. Por quê? Porque ele mostra cuidado e responsabilidade quando as ovelhas também saem fora do aprisco. Porque o que aconteceu com os fariseus? Eles o expulsaram para fora e disseram para ele: você não faz mais parte disso. Jesus não é dessa forma. Jesus é aquele que mostra cuidado e responsabilidade com as pessoas quando estão dentro de um lugar ou estão fora. Vai no 5, que diz assim: mas nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Estranho é todo aquele que as ovelhas não conhecem. E não somente um ladrão ou um salteador. As ovelhas não seguem o estranho, mesmo que ele use o chamado pastor ou do pastor, ou imite até mesmo a sua voz. Vai continuando no 6. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que eles estavam falando. O que Jesus estava fazendo aqui, irmãos? Jesus estava se referindo aos próprios fariseus. Estava dando de luva de pelica neles, para não doer muito. Estava mostrando para eles, estava confrontando eles, que eles eram esses ladrões, que eles eram esses salteadores. Aí no 7 ele diz: então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu
sou a porta das ovelhas. Opa, e agora como é que fica? Nos versículos de 1 a 5, Jesus, ele ensina que ele é o pastor. Agora aqui ele é a porta. Pois como eu já havia falado aqui no início, o pastor ele passava a noite deitado junto à porta. Aquela porta que estava na saída do aprisco, ou na entrada do aprisco. E desse modo, as ovelhas não podiam sair, e os animais selvagens ficavam com medo de aproximar-se, porque tinha alguém ali. Portanto, o pastor também era a porta. Por isso que Jesus diz: eu sou o bom pastor, mas eu também sou a porta. Versículo 8 ele diz: todos os que vieram antes de mim eram ladrões e salteadores, ou assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Aqui é o geral, irmãos. Ele está falando até mesmo naqueles homens de Deus? Não. Aqui ele não está considerando aqueles homens que passaram na história. Ele está falando todos que ele está falando, é todos aqueles que eram enganadores, aqueles que vieram para muitas vezes usurpar do seu poder e deixar o povo afligido, debaixo de um jugo, debaixo de um domínio. Ou seja, qual era a moeda desses homens? Era algo em troca. Eles queriam fazer as coisas para as pessoas, esperando algo para o seu próprio benefício. Aí Jesus no 9 ele diz: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagens. Jesus, o bom pastor, ele nos dá a vida espiritual e o acesso ao alimento espiritual. Aí entra no 10, que nós entendemos muito tempo errado. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Agora eu te pergunto, quem é o ladrão? Irmãos, nós estamos debaixo de um contexto. Você já respondeu isso. Quem são os ladrões aqui, irmãos? Tem alguém comigo aqui, irmãos? Quem é, irmãos? Os falsos mestres, os falsos pastores. Aqui não está falando que é o diabo, irmãos. Até agora o diabo não aparece. Como é que a gente vai pegar um versículo isolado de todo o contexto que a gente está lendo? Onde lá no versículo primeiro ele já diz quem é. Nos primeiros versículos ele já diz quem são. Agora eu te pergunto, é errado eu dizer que o diabo veio matar, roubar e destruir? É errado ou não? Não, porque é um ofício dele. Mas também não é errado eu dizer que o diabo também muitas vezes prospera pessoas. Sabia disso? Tem pessoas, a moeda que mais é procurada é o dinheiro. O que as pessoas mais querem é o quê? Ficarem ricos. E aí em troca disso, entregam a sua vida para ele, me prospera, e ele prospera. E ele abre portas, e ele faz situações, ele causa coisas, vai fazer a pessoa realmente ter dinheiro, mas com a outra mão ele vai tirar a paz, a alegria, ele vai tirar a salvação, ele vai. O diabo ele nunca foi bonzinho, nunca vai ser. Mas não podemos também, diante de um texto como esse, colocarmos ele onde não está falando dele. Isso seria uma exegese errada. E aí muitas vezes estamos, em muitos púlpitos, as pessoas dizendo: é porque o ladrão, como diz na tua palavra, que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Então aqui não está falando disso. O ladrão é os mercenários, as pessoas que usurpam da fé das pessoas, que muitas vezes botam peso, botam preço, para que as pessoas venham para a igreja. Para ser salvo tem que pagar preço, para ser salvo tu tem que dar dízimo,
Para ser salvo, tu é obrigado a muitas vezes fazer campanhas, e assim outras coisas mais. Colocam coisas para vender, como se aquilo protegesse a casa, como se o óleo fizesse um milagre que você precisa. Compre o óleo da unção, unge tudo, unge as portas, unge tudo, unge janela. E aí eu te pergunto, para quê? Se o Espírito Santo não habita numa janela, não habita numa porta, ele habita dentro de mim, para que eu vou consagrar uma casa, um carro? Eu tenho que me consagrar. Eu tenho que ser eu consagrado a Deus, e não o meu carro, a minha casa, eu que preciso. Realmente, se alguém consagrado, que sabe que Deus dá tudo, que tudo aquilo que Ele nos dá é para usar em prol dos outros. Está vendo como a religião, ela nos engessa e nos ensina errado? E a gente vira místico dentro da igreja. A gente fala muitas vezes daquele que tem misticismo, como uma macumba, como um outro lá que acredita, como até os próprios evangélicos de hoje, que acreditam na cruz, na cruz de sal, acreditam muitas vezes no anel, na aliança, passam na aliança, levam rosa para casa. Aí nós falamos que os caras fazem isso, fazem aquilo, andam com pulseirinha. E muitas vezes nós também acreditamos que o óleo tem um super aditivo. Que o óleo naquele momento, naquele tempo, quando diz: se tiver alguém enfermo entre vocês, chame os presbíteros, orando pelo enfermo, ungindo e orando pelo enfermo, ele será curado. Enfermo, ele será curado. Ou seja, o que era esse óleo? Era um óleo medicinal, era medicamento. Ele não era óleo de ungir, de separar, de consagrar, como na antiga aliança. Quando faziam isso, quando separavam reis, quando separavam ali, os profetas. Quando algumas figuras eram consagradas, era um outro tipo, simbolizando o quê? O Espírito Santo sendo derramado sobre as pessoas. Para que nós vamos querer alguma coisa, se o Espírito Santo habita na totalidade dentro de nós? Então, às vezes a gente acaba também criticando e fazendo o mesmo. Aí um dia você vai orar por uma pessoa, tu esqueceu o óleo em casa, você vai orar por ela, não aconteceu nada, tu sai, porque eu não trouxe o óleo. O poder está no nome de Jesus, irmãos. O poder está no sangue de Jesus e na sua vontade. Então aqui, o diabo não está. Nesse texto não fala do diabo, está falando de quem? Daqueles que roubavam a fé das pessoas, que matavam os sonhos. Roubavam a fé, matavam sonhos, destruíam vidas. E hoje ainda está cheio de pessoas que em nome de Deus matam, roubam, destroem vidas, colocando um jugo, saindo do jugo do diabo, trazem para a igreja, vivem no jugo do homem, onde o homem manda, onde o homem dá o vai e vem, dá o limite. Aqui está falando de pessoas que não cuidam, que não instruem os homens, mas abusam da sua confiança para o seu próprio ganho, para saciar seus desejos egoístas. Era isso que acontecia. Os ladrões tiram a vida, o pastor as concede. Era isso que Jesus estava mostrando para eles. Olha, eles tiram a vida de vocês, eles matam vocês, mas eu sou aquele que dá a vida verdadeira. Eu sou o pastor que concede vida, e vida aqui é vida eterna. A vida abundante envolve salvação, provisão, cura e muito mais. Vida aqui é realmente termos a vida eterna começando aqui. A vida de Deus em nós. Não espere você morrer para desfrutar da eternidade, comece agora. Como assim? Viva como alguém que é eterno. Viva como alguém que tem valores celestiais e não terrenos. Aí ele diz no 11: eu sou o bom pastor.
O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Quem tem o original aí, quem tem o original, a palavra, grego, vê o que fala em ladrão ali. Vê se não é os falsos profetas que estão ali. É fácil. Só que a gente muitas vezes não pesquisa, não estuda. A gente pega tudo pronto, irmãos. A gente ouve as coisas e sai reproduzindo. E aqui eu sempre digo, aprende errado, reproduz errado. A responsabilidade é minha e tua. Aí ele fala ali então, que eu sou o bom pastor, no 11. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Ao contrário dos ladrões malignos, que ali estavam, que tiram a vida daquelas pessoas, Jesus entregou a sua vida física para nos dar a vida eterna. Está entendendo que o centro é Jesus, irmãos? Estamos falando de alguém bom. O bom pastor é Cristo. Pessoas vão te decepcionar, pastores terrenos vão te decepcionar, mas o pastor, o bom pastor, ele não decepciona. Agora, aqui não exime pastores, homens, mulheres, de serem realmente pessoas que realmente ouvem a voz do bom pastor e andam nela. Aí ele diz, versículo 12 e 13: o assalariado, ou o mercenário. O que é mercenário, irmãos, para vocês? Qual a definição? Alguém que se vende por dinheiro, que só pensa em ter lucro, que só pensa, não importa o que tem que fazer. Então aqui está dizendo, o mercenário não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Note que ele volta, ele continua falando, ei, deixa eu falar uma coisa, se vocês, é quase como se ele estivesse dizendo assim, não é do diabo que eu estou falando, viu? Voltei aqui para vocês entenderem que eu estou falando do mercenário, não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge, então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado ou mercenário e não se importa com as ovelhas. Irmãos, o que era esses falsos líderes daquele tempo? Abandonavam as pessoas quando elas tinham uma debilidade. Era disso que Jesus estava falando. Quantos leprosos, quantas mulheres, a mulher aquela que foi pega em adultério, o que a religião queria fazer? O que os fariseus fizeram? Com todos aqueles que eram pecadores, com aqueles que muitas vezes para eles eram indignos de entrarem na sinagoga, no templo, porque eles não tinham algo em troca deles. O mercenário é um pastor contratado, é um empregado que cuida do rebanho visando apenas os seus próprios interesses. Quando um mercenário vê um lobo chegando, ele foge e deixa as ovelhas. Um mercenário, aqui, irmãos, para mim nessa parábola, o que mais se encaixa para o diabo aqui seria o lobo, que vem o que? Para tentar devorar as ovelhas, que são quem? Os cristãos, os filhos de Deus, aqueles que fazem parte desse rebanho. Ele tenta rebanhar elas para ele, matar, realmente tirar elas do contato, da intimidade com o pastor. Ou seja, o que está falando? Quando chega uma ameaça, uma dificuldade, e muitas vezes essa ameaça é a dificuldade de enfrentar junto com a ovelha, deixa de lado. Não é o que a gente vê hoje. Os caras vêm, porque tu tem que dar o teu dízimo, não importa se tu estiver doente, tu tem que dar o teu dízimo, se não importa que tu tem que estar, tu tem que fazer, tu tem que estar na igreja, tu tem que estar assim, tu tem que estar assado. E aí eu te pergunto, quantas vezes dentro da membresia tem pessoas passando fome, necessidade, e muitas vezes não pode ser tirado daquele gasofilaço, ou daquelas ofertas, daqueles dízimos que entram. O que é isso, irmãos?
Se não são falsos mestres, se não são pessoas que se alimentam da lã das ovelhas, do que elas produzem. Agora existem dois lados. Tem pessoas que também não, que têm vergonha. Porque eu não posso dizer que eu tenho vergonha, irmãos. Quem realmente precisa tem que vencer a vergonha. Quem realmente necessita de ajuda tem que abrir a boca e falar. Tem que chegar e ser claro e dizer: eu estou precisando. E aí, claro, se tu está numa igreja, numa comunidade de fé séria, vão te ajudar. Onde tem pessoas que realmente querem, que realmente prezam, vão te ajudar, vão fazer. Então aqui, o que está falando? Quando vem uma ameaça, esses homens, quando vê uma situação adversa, que tem que trabalhar muitas vezes, ajudar num casamento, fogem. Não se envolvem. Você pode ver dentro dessas comunidades de fé que estão em evidência na televisão, como é que eles lidam? Eles não visitam membros. Os pastores, eles não têm contato. Eles não visitam nem são visitados. Se tem que fazer uma visita em um hospital, muitas vezes não é eles que vão, eles mandam um obreiro. A forma deles lidar com o povo é assim: terminou de pregar, sai por uma porta aqui em cima, vai lá para trás e não tem contato com ninguém. E muitas vezes nós achamos que esses homens são os caras. Tem que se converter, porque não entenderam que tem que andar uns com os outros no meio, que somos todos iguais. Não é porque tem um PR que é melhor que alguém, não é porque tem um título que é melhor que alguém. Somos todos iguais, nivelados no mesmo prumo, ou no mesmo nível. E é isso que a gente vê hoje. E muitas vezes nós, como pastores, muitas vezes nos levantamos para destruir mais do que construir. Porque as pessoas gostam do me engana que eu gosto. Fazer movimento é fácil, irmãos. Fácil. Fazer que Deus está operando, e que está curando, e que está fazendo é fácil. Agora eu quero ver aquilo que realmente é gerado aqui dentro, que a conversão não fala daqui de fora, fala daqui de dentro. Conversão fala de uma transformação interior, que realmente externa nas nossas atitudes e na nossa vida. O bom pastor conhece muito bem as suas ovelhas, e o bom pastor é Jesus. Suas ovelhas, e delas ele é conhecido, ele conhece e é conhecido. A comunhão entre Jesus e seus servos é a mesma que há entre o pai e o seu filho. Versículo 16: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. As outras ovelhas aqui que ele está falando não eram os judeus que estavam dispersos nas regiões estrangeiras, mas sim os gentios, que somos nós. É eu, é você. Jesus declarou que tinha ovelhas em outro aprisco, ou seja, nós somos a ovelha do bom pastor. Um rebanho aponta para a igreja, o qual judeus e gentios convertidos formam um só corpo espiritual. Gentios e judeus formam um só corpo espiritual. A igreja de Cristo, o aprisco do Senhor, o rebanho que tem as ovelhas, o curral de Deus. Versículos 17 e 18. Ele diz assim: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Sabe, irmãos, hoje é um dia que nós aqui celebramos a Páscoa, a ressurreição de Cristo. E muitos hoje olharam, ou nessa semana deu o filme
deve ter dado, não sei. Mas algum canal da TV deve ter passado Paixão de Cristo, Crucificação de Jesus. E muitas vezes muitos olham e dizem, pá, que triste e tal. Mas olham para Jesus como se Jesus estivesse sido pego de surpresa. Jesus não foi pego de surpresa. Ele escolheu. O Pai determinou para que ele viesse à terra, vivesse de forma íntegra, fiel, reta, sem pecado, e fosse ao madeiro e morresse por amor a nós. Se Jesus quisesse, ele não teria morrido. Ele escolheu. Por isso que ele diz: ninguém tira de mim a minha vida, mas eu a dou de forma espontânea, por ti, por ti, por ti, por mim, por cada um de nós. Ele escolheu morrer por nós, pecadores, que não merecem. Por ser o bom pastor, Jesus tem o poder, ou seja, a autoridade, podia não somente entregar sua vida voluntariamente pelas suas ovelhas, mas também de tornar a tomá-la. Ninguém mais, a não ser Deus, poderia fazer isso. Versos 19 ao 21. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: ele está endemoniado, e enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Mas outros diziam: essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Olha só. Mais uma vez, houve divisão entre os judeus, por causa das palavras de Jesus. Isso revela que alguns creem e outros não. Esse é o mesmo tipo de divisão relatada em João capítulo 9, versos 16. Quando Jesus cura aquele cego de nascença, por mais que as pessoas vejam o mesmo milagre e recebam o mesmo testemunho, não significa que elas chegarão à mesma conclusão. O que está dizendo aqui, irmãos? Aqui, muitos tiveram tantas coisas, tantas evidências, tantos milagres, tantas palavras, tantas profecias cumpridas em Cristo, mas eles continuaram com seu coração duro, ou seja, não creram. Mas houve no meio deles pessoas que começaram a crer. Versículos 22 ao 25. Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno, e Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando até quando nos deixará em suspense? Se é melhor o Cristo, diga-nos. Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam de mim. Cara, os caras queriam ser irmão ainda. Jesus já havia falado que era o Messias, Jesus já tinha pregado, já tinha cumprido profecias, como eu falei aqui. Ele chegou e disse para aquela mulher samaritana que ele era o Messias. Ele disse para o cego também que ele era o Messias. E mais que isso, as suas obras ainda atestavam que ele era o Messias. E mesmo assim, aqueles caras estavam pedindo ainda que ele falasse. É que nem a gente, irmãos. Nós temos a palavra toda ela escrita e dita. Diz tudo ali. Qual a forma que nós devemos nos proceder, que devemos fazer ou não fazer. E muitas vezes está escrito, nós queremos perguntar para um, para outro, até achar aquilo que a gente quer. É isso aqui. Está vendo a coisa? Está aqui, está na frente. Não tem mais justificativa alguma, é só obedecer. É
isso que a gente precisa compreender. A mesma forma que a gente olha para eles e se surpreende pela dureza, muitas vezes somos nós. Quantas vezes a gente está caindo de maduro já, aquela resposta que a gente sabe que tem que fazer, e a gente não faz. Vamos no 26 ao 29. Mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Mais uma vez, eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos, ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Jesus citou 3 características das suas ovelhas. Primeiro, elas ouvem sua voz e ele as conhece. Agora olhe para ti, olhe para você. Você consegue perceber a voz do Senhor? Você sabe, a não ser pela palavra de Deus, discernir a vontade de Deus, ou uma impressão que vem aqui dentro, que muitas vezes conosco, irmãos, Deus fala, às vezes não é aqui, é aqui que a gente sente uma impressão. Parece como se a gente tivesse um ouvido aqui dentro. Não é aqui. Eu nunca ouvi Deus de voz audível, eu nunca ouvi. Nunca ouvi a voz de Deus para dizer, eu ouvi Deus falando. Eu ouvi aqui, uma impressão que vem aqui dentro. Sabe, aquela coisa assim que te constrange. Agora, uma coisa é certa: como que eu vou ouvir a voz de Deus se eu não conheço a sua vontade? Como que eu vou ouvir a voz do Senhor e obedecer se eu não conheço o que a palavra de Deus diz? Está entendendo? Que se eu não conhecer a Bíblia, eu não conheço a Deus, irmãos. Que a Bíblia me mostra quem Ele é. A Bíblia me ensina quem Ele é. Me ensina o que Ele gosta, o que Ele não gosta, o que é pecado, o que não é pecado, o que é sua vontade, o que não é. Então, a primeira característica das suas ovelhas é que elas ouvem sua voz e Ele as conhece. Muitos de nós estão equivocados, ainda não são conhecidos por Jesus. Você pode dizer, eu conheço Ele, mas Ele te conhece? A palavra de Deus fala em João capítulo 15: aquele que estiver em mim e eu em vós, esse dá muito fruto. Ou seja, eu estar nele é uma coisa que muitas vezes eu penso, eu estou nele, mas ele estar em mim é as pessoas que veem. Eu achar que ele está em mim é uma impressão minha, mas ele realmente estar em mim é o que as pessoas veem. Como é que está a tua vida? As pessoas estão vendo Jesus em você? Elas veem Jesus através da tua forma de viver, das tuas renúncias, da tua postura, do teu sim, sim, não, não. Aí depois disso ele diz, o segundo ponto, Jesus citou 3. Elas ouvem sua voz e ele as conhece, é a primeira. A segunda, elas o seguem. Agora o seguir das ovelhas, isso aqui está fazendo uma metáfora sobre fé. Ou seja, o que Jesus disse em João capítulo 4,14? Aquele que beber a água que eu der. O que é a água? Nós temos nos nutrido, nos alimentado da sua palavra, da sua vida. Aí ele diz também no João capítulo 6, versos 50 e 51, aquele que comer o pão, comer do pão da vida. O que seria isso? É ter intimidade com Cristo. Se eu realmente não tenho intimidade com Cristo, eu não tenho características que essas ovelhas precisam ter. Aí, se eu não tenho a segurança do terceiro, porque a terceira coisa, ela só é condicional. Se eu sou aquela ovelha que ouve a sua voz, que conhece a Ele e Ele a conhece, e também eu o sigo, aí eu vou para o terceiro. E a terceira,
O terceiro ponto é: nunca hão de perecer. Existe como chegar no terceiro sem ter os dois primeiros? Então, no texto grego, há um duplo sentido para o verbo perecer. Jamais perecerão e não perecerão por toda a eternidade. Ninguém pode roubar-lhes a vida eterna. As mãos do Pai são mais poderosas do que qualquer inimigo. Mas para isso, Ele precisa ser o meu pastor, o bom pastor. Eu preciso ouvir a sua voz e Ele me conhecer, e eu conhecer Ele, e seguir a sua caminhada por esse caminho estreito, irmãos. Versículo 30. Porque senão, irmãos, antes de entrar no 30, senão vira aquela utopia, aquela bagunça que está se vendo hoje. Vem para a igreja, aceita Jesus e vai embora, e vai viver o mundão, e acha que está salvo, e acha que realmente tem garantia eterna. Está vivendo do mesmo jeito, da mesma forma, continua sendo o mesmo mau caráter, continua sendo a mesma pessoa lá fora, e acha que está salvo. Só acha, vai ficar no acha. Não existe salvação sem relacionamento e intimidade com Cristo, sem ter vida e ter nascido de novo, conversão, não existe. Versículo 30, eu e o Pai somos um. Quando ele falou isso, os judeus entenderam muito bem que Jesus estava dizendo: cara, eu sou Deus. Ele estava se intitulando como Deus. Aí diz assim no 31, novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Ou seja, aqueles que não podiam resistir à verdade, com seus argumentos, sempre procuravam silenciá-la pela força. E é assim hoje. Quando muitas vezes a gente confronta as pessoas com a verdade, e quando a verdade ela é imutável, que é Cristo, e a verdade ela é explícita, ela está declarada, as pessoas muitas vezes pegam pedras, mas não pedras muitas vezes que são usadas para construção ou para alguma coisa, não esse tipo de pedra, mas pegam muitas vezes a nos perseguir, muitas vezes falam palavras, inventam histórias, perseguem, porque muitas vezes os argumentos acabaram diante da verdade, não tem o que falar. Diante da verdade não adianta pegar pedra, é mais fácil se desarmar e se arrepender, irmãos. A verdade ela não muda por mim e por ti. A verdade ela não muda por causa que Jesus não tem filhos prediletos, não tem com um é uma coisa, com outro é outra. Não tem. O bom pastor disciplina as ovelhas de forma igual, cuida das ovelhas de forma igual. Versículos 32 e 33. Mas Jesus lhes disse: eu lhes mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Olha só. Responderam os judeus: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia. Qual blasfêmia? De dizer que era Deus. Porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Aí tu olha só. Os líderes judeus, eles revelaram o motivo da sua oposição a Jesus. Ou seja, Jesus estava se igualando a Deus, se igualando ao Pai, algo que indica claramente a sua divindade. Ele estava dizendo: eu e o Pai somos um desde o início. João, ele capricha em comprovar e cravar que Jesus é Deus. Então ele diz assim: os inimigos de Jesus, eles consideraram tal posicionamento como blasfêmia. Como alguém pode se chamar Deus, dizer ser Deus? Aí segue no raciocínio, 34 ao 36. Agora aqui, irmãos, preste atenção na sacada de Jesus. Jesus lhes respondeu: não está escrito na lei de vocês? Eu disse: vocês são deuses? Olha só,
Olha como que pega. Se ele chamou deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus, e aí diz entre parênteses, e a escritura não pode ser anulada, que dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Então, por que vocês me acusam de blasfêmia? Porque eu disse, sou filho de Deus. Vou explicar. No Antigo Testamento, os juízes eles eram chamados de deuses, pois eles exerciam o direito de julgar de modo soberano como o próprio Deus. Foi assim com Moisés, a quem Deus, o Yahvé, disse que seria como um Deus para Arão, e esse seria uma voz ou um profeta para Moisés. A passagem de Salmos 82:6, que fala sobre isso, citada aqui por Jesus, ela refere-se aos juízes que violavam a lei. Em outras palavras, Jesus queria dizer que como o nome de Deus fora aplicado por Ele próprio a meros homens, não seria insensatez agora, ou até mesmo blasfêmia, aplicá-lo ao Filho de Deus encarnado. Manobrou. Jesus, pela própria Escritura, mostra para eles: vocês não podem me apedrejar, porque eu estou dizendo isso, porque a palavra de Deus diz daqueles homens que eles eram deuses. Está entendendo? Por isso ele declara: a Escritura não pode ser anulada, na verdade não pode ser desfeita, não pode ser destruída. Essa é uma poderosa declaração sobre a inerrância das Escrituras sagradas. Veja como Jesus torna verdadeiro o seu argumento, baseando-se na fidelidade das Escrituras. Olha a inteligência e a esperteza, a forma que ele pegou os caras. 37 e 38. Se eu não realizo as obras do meu Pai, não creiam em mim. Mas se eu as realizo, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. Jesus chega e pede para os líderes judeus que considerassem pelo menos os seus milagres, porque esses milagres eles demonstravam a sua deidade, ou seja, ele ser Deus. Veja que aqui a questão principal que todo o evangelho de João fala é o crer. João jamais tirou de cena a condição única para se nascer de novo. Sabe quantas vezes o verbo traduzido por crer é usado somente nesse evangelho de João? 99 vezes. Então não existe outra forma. Quem crer em Jesus, quem crer em Jesus vai ser salvo. Mesmo que veja um milagre e aquilo ali identifique-se, não crê que Jesus é o Filho de Deus, não tem salvação. Era isso que Jesus estava falando. Pelo menos creio só no milagre então, porque eu sei que vocês não creem que eu sou Deus. Olha o 39 ao 41 e estou finalizando. Outra vez tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Então Jesus atravessou novamente o Jordão e foi para o lugar onde João batizava nos primeiros dias do seu ministério, e ali ficou. E muita gente foi até onde ele estava, dizendo: embora João nunca tenha realizado um sinal miraculoso, tudo o que ele disse a respeito desse homem era verdade. O que acontece? Começa essa questão de apedrejar Jesus. Jesus vai para lá, para o deserto onde João estava, porque não era chegada a hora ainda. No momento certo da sua crucificação, ele ia estar no lugar certo, na hora exata, no momento correto. Então Jesus se afasta e vai lá para aquele lugar. Eu achei interessante que esse versículo 41, ele diz: embora João nunca tenha realizado um sinal miraculoso, tudo que ele disse a respeito desse homem era verdade. Às vezes nós queremos ser usados em milagres,
Mas eu vou te dizer que eu prefiro que uma pessoa, amanhã ou depois, ela olhe para mim e diga para alguém que me conhece, diz assim: cara, tudo que esse homem fala a respeito de Jesus é verdade. Melhor do que simplesmente uma pessoa receber uma cura e voltar para o mundo. Mas muito melhor que isso é quando uma pessoa ouve a verdade e diz: essa aqui eu preciso, essa verdade que eu preciso para a minha vida. Não te preocupe, muitas vezes ser usado por Deus, mas seja alguém que é aprovado por Ele, que alguém que Deus olha para você e aprova as suas ações, aprova a sua palavra, a palavra que sai da sua boca, o testemunho favorável de Deus em ti, né? Está na hora de resgatar o sim sim, não não. Está na hora de resgatar ser sal, ser luz, ser sal da terra, luz do mundo. Está na hora de ser crente realmente, ser pessoas que apontam para o Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tu tem problema na tua vida, te entrega a Jesus, Ele vai te salvar, vai salvar a tua alma, vai salvar a tua vida. E aí depois Ele vai te ensinar a andar por um caminho reto. Que nós possamos ser essas pessoas, que realmente hoje tem toda a Bíblia como uma verdade absoluta, toda escrita, revelada para nós. Agora não precisa mais nada a não ser obedecer, viver por ela e para ela, viver para o Senhor nas nossas vidas. Que nessa noite a gente entenda que nós temos um bom pastor, que nós saibamos que precisamos, como ovelhas dele, ouvir a sua voz. Precisamos ser conhecidos dele, mas ele também precisa nos conhecer. Nós conhecermos e ele nos conhecer. E também precisamos seguir esse caminho da verdade. Siga a voz dele, que aí só assim eu e você teremos segurança eterna. A salvação, ela é garantida para aqueles que realmente nasceram de novo. Amém? Vamos ficar de pé.